Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar gravando aqui esse vídeo para falarmos sobre aqueles dois tópicos de comunicação e comportamento interpessoal. Vamos falar sobre percepção de cada pessoa, tópico 1.5, e barreiras psicológicas, tópico 1.6, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui, uma apostila. Deixa eu... Então, vamos lá. Já está até aqui no ponto. Deixa eu botar esse aqui, ó. Nós vamos estar falando sobre esses dois aqui, tá? Como eu falei, 1.5, percepção de cada pessoa, e tópico 1.6, barreiras psicológicas. Volta e meia cai uma questãozinha dessas sobre esse assunto de hoje na prova do CAIS. Não é sempre, né? Mas volta e meia cai algum assunto sobre isso sim. Não é sempre que eu digo da mesma questão, eles não repetem muitas questões sobre isso aqui, mas cai sempre uma questão sobre esses dois assuntos aqui, ó. Percepção de cada pessoa e barreira psicológica. Então vamos lá para a apostila, se eu ganhar tempo. Então já vou aqui marcar aqui o tema, percepção de cada pessoa. Ah, beleza. Então vamos lá, começar aqui a leitura. Para a psicologia, a neurociência e as ciências cognitivas, a percepção pode ser definida como a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas, ou seja, de suas memórias. Então, é, essa definição aqui de percepção é uma definição, então a gente vai marcar aqui a partir dessa dessa vírgula aqui para cá. Então, a percepção pode ser definida como uma função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de históricos de vivências passadas, ou seja, de suas memórias. Então, é uma definição, já caiu sobre isso. Então, a gente vai marcar aqui, ó, porque pode cair novamente. Então, aqui é uma definição e você depois tem que fazer isso que eu estou fazendo na sua apostila, se você tiver impressa, né? Se não tiver, quando você for estudar, você faz essas marcações que eu estou fazendo aqui também, para você estudar isso aqui, tentar memorizar algumas partes de textos, para que se cair, você mata essa questão, tá bom? Sobre percepção. Então, essa definição é importante, já caiu em prova, tá? Então, seguindo a sequência aqui da leitura, além destas, a percepção envolve também os processos mentais e outros aspectos que podem influenciar a interpretação dos dados percebidos. É também uma definição, né? A definição está definindo percepção, né? Então, ó, a percepção envolve, está dizendo o que que ela envolve. Ela envolve também os processos mentais. Pode cair esse textozinho aqui, ó, a partir daqui, ó, por exemplo, envolve também os processos mentais, tal, tal, e dizer o que que é. E botar quatro alternativas aí para você brincar com a tua memória. Então, marca isso aqui, ó. A percepção envolve também os processos mentais e outros aspectos que podem influenciar a interpretação dos dados percebidos. Seguindo, por meio da percepção, o indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Então, isso aqui, vamos marcar também, tá? O indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Vamos marcar de uma outra cor, tá? Por meio da percepção, o indivíduo faz isso aqui, ó. Interpreta
as suas impressões sensoriais por meio da percepção. Em outras palavras, a percepção consiste em aquisição, interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. Mais uma que você vai ter que marcar. A percepção consiste em aquisição, interpretação, seleção e organização de informações obtidas pelos sentidos. Então já viram que só de percepção aqui, já marquei aqui que dá para tirar 3 questões, já de cara. Então fica atento, tá? Com esses textos que eu estou marcando aqui. Esse de azul aqui já caiu em algum simulado aí do CAIS e já caiu em prova também. Em prova anterior tem questões que fala sobre isso aí. Consiste em aquisição, interpretação, seleção, organização das informações obtidas pelos sentidos. E aí? É filtragem? Entendeu? Pode cair as alternativas para poder te pegar. Então, é percepção. A percepção consiste em aquisição. Aquisição, interpretação, seleção, organização é percepção. Tem que criar alguma coisa para te ajudar, né? A, a você lembrar do texto para poder matar a questão. Quando cair lá, tu vai olhar, vai lembrar, vai ter as alternativas, pô, tu vai olhar as alternativas. Lembrou um pouco, um pedaço do texto, já matou a questão, já ganha uma questão. Seguindo, como os mecanismos da percepção são influenciados por vivências e capacidades individuais, então isso aqui é importante, tá? Ó, os mecanismos da percepção são influenciados por vivências e capacidades individuais. Ela acaba por diferir de pessoa para pessoa, constituindo-se em um dos maiores filtros que existe. Então, aqui já dá para pegar mais uma questão. A percepção difere de pessoa para pessoa e é um dos maiores filtros que existem. Então, é interessante você marcar isso aí. Tá? Isso aqui é um ápice, né, aqui do texto falando sobre a percepção. Ela difere de pessoa para pessoa e é um dos maiores filtros que existem. Então, é importante, tá? Vamos marcar, então. Vou botar uma outra cor. Um rosa. Um rosa. A percepção difere de pessoa para pessoa e constitui-se um dos maiores filtros que existem. Isso aqui pode cair, por exemplo, eu, se eu fosse conteudista, é, aqui eu já... Aqui dá uma questão linda para vocês coçarem a cabeça aí, tá? Vou botar um verdadeiro ou falso aqui. Sobre esses texto rosa aqui, se a pessoa não... Vamos dizer assim, se aquele cidadão que está estudando, né, não fez essas marcações, né, os textos importantes ali, o que acontece? Se cair uma questão dessa, ela pode cair como um verdadeiro ou falso, você dividindo todo o texto, e a pessoa não leu isso aqui, né, não teve acesso a esse visual aqui, esse vídeo, é quase certo dela errar essa questão aqui. Uma questão caia sobre isso aqui. Propositalmente, eu vou colocar uma questão sobre isso aqui e vou ver quem vai acertar. E vou botar de verdadeiro e falso. Aqui dá para tirar uma questão, tá? Continuando, de modo geral, percebemos o que queremos perceber, vemos o que esperamos ver e ouvimos o que esperamos ouvir. Para ilustrarmos a individualidade do fenômeno da percepção, observe a figura 4. O que você vê ao observá-la? Você consegue perceber que há mais de uma imagem nela?
Eu confesso, quando eu olhei essa figura a primeira vez, eu vi dois velhos, dois idosos. Aqui é uma senhora, não é isso? E aqui é o mestre dos magos aqui. Quando eu olhei a primeira vez, cara, acredita? Eu vi dois velhos aqui. E depois que eu fui lendo o texto, né? Aí que é possível se verem na imagem dois idosos, tá vendo? De frente de um para o outro. Ou ainda, dois homens sentados lateralmente, um com um vaso sobre a cabeça e o outro tocando um instrumento musical de corda. Havendo ainda, nesse segundo plano, uma moça observando o cenário através de uma porta. Caramba, cara, eu não vi isso aí. Primeira vez que eu olhei essa imagem. E realmente, ó, aqui tem um cara, ó, aqui tem um cara tocando violão, tá vendo? Aqui tem uma moça, tá encostada, né, observando. E aqui tem outro cara com um vaso na cabeça, tá vendo? Cara, muito bacana esse lance de percepção. Aqui é como se fosse um olho, tá vendo? Aqui é a cara do cidadão. Bacana isso, né? Legal. Vamos, então, voltar aqui um pouquinho. É isso, moça. Isso aqui não cai. Isso aqui não cai, pessoal. Só se cair o desenho, perguntar e acabou. Mas isso aqui não cai, não. Essa parte aqui da figura. Aqui é mais uma ilustração para a gente ver que diferem, né? Cada pessoa, quando olha para uma determinada figura, vê uma coisa diferente. Algumas pessoas conseguem observar as duas imagens na ilustração, porém, existem aquelas que não observam mais de uma imagem. Eu sou um. Em geral, não conseguem observar a imagem de fundo. Cara, foi difícil. Eu vi que isso aqui é um cara tocando violão. Mas, enfim. Então, é isso. Então, nós já vimos aqui as partes importantes desse tópico, né? É bem curto, né? Mas o que eu marquei é importante. Isso aqui também é interessante marcar também, vocês saberem que para a psicologia, a neurociência e as ciências cognitivas, né, a percepção pode ser definida dessa forma aqui. Então pode ser que caia alguma coisa sobre isso aqui, ó. Para quem? Ela pode ser definida dessa forma. Aí cá lá, as três opções: psicologia, neurociência, e, digamos, sei lá, uma outra ciência aí. Se você não leu isso aqui, tu vai dançar, entendeu? Tranquilo? Então estão marcados aqui. Eu propositalmente vou fazer algumas questões falando sobre isso, essas marcações aqui, para vocês sambarem aí. Então vamos lá para o barreiras psicológicas, tópico 1.6. Então, pessoal, chegamos aqui nesse tópico. O que compreende as barreiras psicológicas? A percepção, né? A filtragem, que nós vimos lá atrás, é uma barreira psicológica, aqui, ó, a filtragem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A dissonância cognitiva faz parte das barreiras psicológicas. A tendência também. Então, quando os filtros, né? Quando você lê, ouve barreiras psicológicas, saibam que está englobando a filtragem, a percepção, a dissonância cognitiva. Tudo isso são barreiras, fazem parte das barreiras psicológicas. Bom, percepção de cada pessoa.
Então, vamos lá. Vamos seguir aqui no texto. Ao longo do texto, falamos sobre alguns elementos que interferem na interpretação da mensagem pelo receptor, como a filtragem e a percepção. Outro aspecto que também influencia a interpretação da mensagem é a tendência. Aqui, ó. Então, a tendência. Inerente a todo ser humano a fazer julgamentos, avaliações, aprovações ou reprovações sobre qualquer mensagem omitida. Então, a tendência, ela também faz parte de barreiras psicológicas. Então, a tendência está referindo que é inerente a todo ser humano a fazer julgamentos, avaliações, aprovações ou reprovações sobre qualquer mensagem emitida. Marca aí que eu vou marcar aqui. Então, filtragem de percepção, tendência. E essa definição aqui ela está se referindo à tendência. A interpretação da mensagem é a tendência. E, né, na verdade, tem que ser o E, sem um acento. Inerente a todo ser humano fazer julgamentos, avaliações, aprovações e reprovações sobre qualquer mensagem emitida. Então, vamos atentar para isso aqui. Esse comportamento ocorre dentro do quadro de referências, valores, crenças e preconceitos, etc. Etc. A gente nunca sabe o que é, né? Dentro do quadro de referência. Então, essas são as referências, ó, que já temos internamente. Esse comportamento, a tendência, esse comportamento está se referindo à tendência, tá? Ocorre dentro do quadro de referências que já temos, que carregamos em nossa história. Para evitar essas distorções, é necessário ver o quadro de referências do interlocutor. Para evitar essas distorções, que distorções, pessoal? A tendência, a filtragem, a percepção, também são chamados de distorções, tá? Para evitar essas distorções, é necessário ver o quadro de referência do interlocutor e tentar sentir como ele é sensibilizado. A frustração, como aí marca aí, ó, por exemplo, pode se tornar uma barreira psicológica na vida de um indivíduo. Então, a frustração também é uma barreira psicológica, tá? Então, por exemplo, pode se tornar uma barreira psicológica. Na verdade, ela pode se tornar, tornando-o negativo, fazendo-o achar que nada tem solução, ou seja, a pessoa já tem um julgamento de que nada dará certo. Então, ela está frustrada. De acordo com Chiavenato, existem 3 tipos de barreiras para a comunicação. Então, isso aqui é importante. De acordo com Chiavenato, existem 3 tipos de barreiras para a comunicação. Então, barreiras pessoais, barreiras físicas e barreiras semânticas. Essas interferências podem limitar a compreensão da mensagem, né? Então, o que são as barreiras pessoais? A barreira pessoal, galera, é o seguinte, é uma coisa subjetiva, né? Pessoal. Então, você mata uma questão sobre barreiras pessoais muito, muito tranquilo, porque ela se refere a sentimentos, do ser humano, né? Ó, vou ler aqui, ó. As barreiras pessoais são aquelas que surgem das emoções humanas. São sentimentos, tá vendo? Ó? Surgem das emoções humanas, dos valores, ou de ressentimento, ou de maus hábitos. Aqui, ó, de escuta. Ocorrem com frequência nas situações de trabalho. Exemplo, ressentimento, mágoa, raiva, apego de alguma situação que vai influenciar a comunicação. São exemplos de barreiras pessoais. Tranquilo? Então, vamos para as barreiras físicas. As barreiras físicas são interferências na comunicação que residem no ambiente no qual se dá a informação. Por exemplo, o que é uma barreira física nesse sentido? Por exemplo, eu tivesse aqui
e vocês estivessem ouvindo, por exemplo, o barulho do ventilador. É uma barreira física. Ou, se por acaso eu estivesse aqui e a minha esposa estivesse batendo na carne lá na cozinha, vocês iam estar ouvindo o barulho, ia tirar a atenção de vocês iam se distrair. Então, são barreiras físicas. Aí tem aqui os exemplos, ó. São interferências na comunicação, entendeu? Então, o barulho ele interfere na comunicação. Você tem aqui, ó, o barulho, paredes estáticas, disposição de mesas, a parte física do ambiente, ela interfere também na comunicação. Então, essas diferenças dessas barreiras é bem tranquilo de você dizer quem é quem. As barreiras semânticas aqui, ó. A semântica é a ciência do significado. Eu acho que essa é, de repente, a mais complicada. Em contraste com a fonética, que é a ciência dos sons. Quase toda a comunicação é simbólica. Esta é efetuada por meio de símbolos que sugerem certo significado. Então, isso aqui é uma coisa importante. Quase toda a comunicação é simbólica. Se você memorizar essa parte aqui, desse texto, ela é efetuada. Se você memorizar, você vai conseguir diferenciar a barreira semântica, né? Porque você vai conseguir memorizar o início. Então, quando você cair na prova lá, o início, já vai saber que ela é uma barreira semântica, se cair aqui esse início. Isto é, a barreira semântica é efetuada por meio de símbolos, palavras, quadros, ações, símbolos que sugerem certo significado. Aí, exemplo. O chefe fala para o seu subordinado: você está fazendo um trabalho dos diabos. E o subordinado não entende o sentido da frase. Essa barreira semântica conduz à barreira emocional e bloqueia a comunicação. Então, é você trocar as palavras, né? Semântica. Então, a palavra trocou, já tornou-se aí uma barreira semântica. Então, essa barreira semântica conduz à barreira emocional e bloqueia a comunicação. Então, isso aqui é importante, isso aqui pode cair em uma questão, né? Pode cair. Desculpa aí. Pode cair. Então, se cair, você memorizou a barreira semântica, conduz à barreira emocional, tranquilo, você vai acertar essa questão aí, se cair. Então, essa diferença das barreiras, já caiu isso aqui em prova do CAS. Para você associar, por exemplo, né, as definições com as barreiras propriamente ditas. Então, se você tem que saber alguma coisa para poder lembrar quem está falando do quê. As pessoais é tranquila, as físicas também, todas são tranquilas, só você memorizar parte do texto, beleza? Mas como podemos superar as barreiras? Ó, como é que a gente pode superar as barreiras psicológicas? Então, aqui, ó, para superar as barreiras pessoais, físicas e semânticas, é preciso estar atento aos símbolos de comunicação, tais como palavras, imagens, ações não verbais. Então, essa parte que está perguntando como superar essas barreiras é importante, tá? Isso aqui é importante também. Então, eu marquei muita coisa aqui, mas eu esqueci de realçar. Então, de acordo com o que é Vanato, existem três tipos de barreiras de comunicação: pessoais, físicas e semânticas. Tá? As barreiras pessoais são aquelas que surgem das emoções humanas ou de maus hábitos de conduta. Aí vem aqui as físicas, né, que fala do ambiente em que a pessoa encontra-se, do barulho, paredes estáticas, mudanças de mobiliário, né, móveis. Tranquilo?
A maior parte das barreiras à comunicação é superável, desde que as pessoas estejam cientes de que essas barreiras potenciais existem e desenvolvam táticas para lidar com elas. Seguindo, aqui já tem algo importante. Para que a comunicação se torne mais eficaz, é necessário comunicar-se assertivamente, usar canais múltiplos, usar comunicação bidirecional, exprimir-se e apoiar-se, compreender o receptor, dar e buscar feedbacks. São alguns itens que fazem com que a comunicação se torne mais eficaz. Ah, Cícero, eu vou ter que decorar tudo isso aí. Não vou dizer decorar, decorar, mas alguma coisa de cada item desse aqui você tem que absorver. Para quê? Como eu sempre falo, se cair um texto, se cair, por exemplo, a mensagem será mais bem recebida se os funcionários explicarem suas ideias explícita e diretamente. Isso quer dizer o quê? Comunicar-se assertivamente. Então, se você memorizar aí, a mensagem será mais bem recebida se os funcionários explicarem suas ideias, né? Escreverem as ideias que têm e tal. É uma comunicação assertiva, né? Então, tu tem que usar a mente aqui, por exemplo, usar canais múltiplos. Aí, tem uma associe, por exemplo. A comunicação por meio de todos os canais é importante para que os funcionários possam ver, ouvir e sentir. Então, ver, ouvir e sentir, você pode ligar direto ao canais múltiplos. Entendeu? Você usar uma técnica para poder lembrar esses itens aqui. Tá? Porque pode cair definições, essas definições aqui, pode cair. É, essas definições mesmo, elas podem cair, tá? E caindo, você já sabendo do visual, você mata a questão, entendeu? Não tem, então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante, ó. O envolvimento dos receptores, né, aqueles que estão recebendo a mensagem, na conversação é necessário. O envolvimento dos receptores na conversação é necessário. O diálogo que ajuda a reduzir os mal-entendidos. O diálogo que ajuda a reduzir os mal-entendidos. Isso aqui é importante, tá? Pode cair uma questãozinha dessa página aqui. Daqui eu acho que dá para tirar umas 5 questões só dessa página aqui. Entendeu, pessoal? Então vamos atentar aqui, ó, para essas definições aqui. São curtas. Alguns conseguem memorizar, outros não. Então você vai ter que criar uma forma de memorizar isso aqui. Eu vou ler aqui cada definição rapidão. Então, ó, comunicar-se assertivamente. A mensagem será mais bem recebida se os funcionários explicarem suas ideias explícita e diretamente. Usar canais múltiplos. A comunicação por meio de todos os canais é importante para que os funcionários possam ver, ouvir e sentir o que desejam informar. Canais múltiplos, um exemplo. Facebook, WhatsApp, Telegram, entendeu? Usar a comunicação bidirecional. O que é uma comunicação bidirecional? É duas pessoas, tá vendo aqui? O bi envolve o envolvimento dos receptores na conversação, o diálogo que ajuda a reduzir o mal-entendido. Então, o diálogo, né, aquele feedback, ó, aqui já tem, ó, daí buscar feedbacks. Procura sempre identificar o efeito da comunicação e utilizar o resultado da análise para aperfeiçoar o processo, estabelecendo um círculo virtuoso de retorno e aperfeiçoamento. Então, ó, dar e buscar feedbacks. O que que é importante nesse item aqui? Você pegar o que não é comum, que ele pode tirar daqui, o conteúdo trabalhar isso aqui, pode tirar uma questão aqui. O que que não é comum? O que que você está lendo aqui? Começa a ler e depois tu fala, caramba, isso aqui, ó, o círculo virtuoso.
Procurar sempre identificar o efeito da comunicação e utilizar o resultado da análise para aperfeiçoar o processo, estabelecendo um círculo virtuoso. Então, pode cair uma questão de dar e buscar feedbacks. É, Aí, por exemplo, isso aqui, ó, procurar sempre essa definição, né, e chegar lá embaixo tal, de acordo com a comunicação eficaz, né, é, leia o seguinte texto abaixo. Em seguida, escolha a alternativa correta. Entendeu? Pode cair algo do tipo. Aí cala o texto. Procurar identificar o efeito tal, aperfeiçoando, estabelecendo um círculo virtuoso de retorno e aperfeiçoamento. E você vai lembrar. Você vai lembrar que está falando de quem? Dar e buscar feedbacks. Tu vai matar essa questão. Entendeu? Por isso eu consigo fazer umas 2 questões dessas aqui para a galera treinar. Até a prova, vou fazer umas 20 desse assunto aqui. Tá, pessoal? Então, nós finalizamos aí esses 2 tópicos. E vou só marcar aqui, ó, outra parada aqui, ó. De forma geral, podemos dizer que exprimir as ideias com clareza, evitar distrações, respeitar o interlocutor, certificar-se de que a mensagem foi compreendida, acompanhar o resultado e buscar retorno são os princípios da boa comunicação. Então, isso aqui dá uma questão também, tá? Eu tiro uma questão daqui brincando. Tranquilo, pessoal? Então, a gente finalizou aqui esses 2 tópicos. Eu vou trabalhar aqui em cima dessas marcações aqui para colocar algumas questões sobre o que a gente leu aqui. Tá? Na verdade, alguns já devem ter feito, né? Porque esse vídeo eu estou gravando depois que eu postei. Geralmente eu coloco antes, mas não deu para eu colocar antes. Enfim, vou interromper aqui o compartilhamento. Aí é com vocês agora, beleza? Então vocês vão dar aí, pegar a apostila de vocês, ou no celular, ou impresso, de preferência, se vocês conseguirem imprimir. O que vocês vão fazer? Vou acompanhar essas orientações, essas marcações. Pessoal, é válido, tá? Vale a pena você assistir essas orientações para tu poder estar por dentro do que exatamente cai, cobram, entendeu? Você vai chegar na prova com mais confiança, sabendo que aquilo que tu estudou, tu não estudou à toa, você já foi direto ao ponto, não é isso? Beleza, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo.